É. Tá, me fala como foi para tirar o visto. Porque tudo é visto. Nossa! E visto em dólar ainda, que é um saco, né? Em dezembro, dia 12 de dezembro, eu peguei os passaportes. Aí eu peguei os 4 passaportes. Aí, nisso, eu entrei na Urb para fechar um pacote de viagem, porque naquela época, 2019, se eu comprasse um pacote para cá, para 2022, eu ia pagar metade do pacote daquele ano, por exemplo, para 2021 ou 2020. Então eu paguei muito barato no pacote para vir embora. Muito barato. Mentira. Eu tive paciência, eu comprei para 2022. Antes e aí do visto? parcelei em 12 meses. Mas antes de tirar o visto? Antes de tirar o visto. Mentira que você me comprou tudo antes de tirar o visto. Já sei que eu ia vir. De um jeito ou de outro. Você tinha certeza que você ia vir? Certeza. Você foi louca o suficiente para comprar não só as passagens, mas um pacote. O pacote. Se eu apertasse o botão de última hora para desistir, ou algo do tipo, eles iam reembolsar o valor, entendeu? Eles iam devolver o valor. Então eu não estava preocupada com isso, sabe? Mas eu comprei porque era a oportunidade daquele valor em si. Tava muito barato, vezes. Não podia perder. Tá, entendeu? E me conta para tirar o visto. Qual foi a data que você foi? Por causa que teve pandemia, teve um monte de coisa. Assim que eu comprei o pacote, que eu tinha certeza que era para vir, porque daí, para ter certeza, eu tive que pagar a primeira, que doeu no bolso. Doeu demais. Então, eu paguei a primeira parcela, aí eu vi que eu não tinha volta. E aí, a gente juntou o dinheiro até julho para poder pegar essa grana e pagar o visto, porque deu R$900 cada um, quase. 890 e pouco. Então, era muito dinheiro nós quatro. R$4.000 ali só numa tacada. Não tinha essa grana. Aí a gente foi juntando, de verdade, foi juntando aos poucos. Então, isso, a gente cortou muita coisa. Passeios, finais de semana, pizza toda semana. A gente foi cortando e eu fui direcionando esse dinheiro para chegar, pegar ele à vista, assim, tem que pagar o visto para poder imprimir, para poder agendar, né? Se você não paga, você não agenda. É isso mesmo. Então, tem E aí, isso foi que data que você agendou? Ali em agosto de 2020, a gente fez o primeiro agendamento para o mesmo ano, só que por 2 vezes foi cancelado. 2 vezes. Quase morri do coração. Aí você falou, não, é Deus que não quer que eu vou. Não, calma. Eu insisti nesse agendamento até ter o não do consulado. O não do consulado era a resposta de Deus. Entendeu? E a gente orava assim. As nossas orações eram assim. Que tudo Deus estivesse na frente e que estivesse debaixo do propósito de Deus também. Porque eu não queria dar com a cara na porta, assim, teimar com Deus e sofrer. Eu falei, não, se for da vontade de Deus, as portas vão se abrindo, lógico, as dificuldades iriam surgir, naturais. Só que se não desse certo, lá no final, que a resposta era não, a gente não ia vir mais. Entendeu? E aí, por 2 vezes, cancelaram. Eu quase morri infartada, porque cancelavam, 2 dias antes. Nossa, era muito chato. Eu falava, caracas. Mas não era resposta ainda, né? Era só uma dificuldade ali de agendamento, muita gente e tal. E pandemia. Foi ano de pandemia 2020. Sim. 2021, então foi Quando foi que você fez a agenda? Que você agendou, que você fez a entrevista? Dia 2 de fevereiro desse ano. Nossa, agora, 2 de fevereiro. Só que eu já estava no planejamento assim, que nem eu assistia todos os vídeos do canal Pergunta. Todos. Eu passava a noite. Tinha dia que eu ia dormir, 1h da manhã, que eu saía do salão, eu limpava o salão na hora que eu fechava, antes de ir para casa. Então eu saía tarde. Aí eu já emendava no YouTube, ficava até 5h da manhã e abria o salão às 8h. Era bem louca, assim, minha vida. Minha ansiedade foi a 1000. A 1000 por hora. Deixa eu fazer uma pergunta. Os vídeos ajudavam mesmo? Ajudavam. Porque os vídeos, eles deixam você mais com o pé no chão. Se você for para outros canais de youtubers mesmo, assim, agora que eu tô aqui, eu vejo que não é muito real. Não é muito real. Porque você vê uma pessoa contar a história dela é uma coisa. Você vê por aí umas informações... Às vezes as pessoas falando muito... Eu vou adiantar uma coisa antes que eu esqueça. Conta.
eu assistia muito uma pessoa. Aí eu cheguei aqui, a primeira coisa que o GPS me levou, o primeiro lugar, Pine Hills. Pine Hills. Na hora que eu vi aquilo, eu quase caí estatalada pra trás. Aí esses dias eu assisti um vídeo aqui da pessoa indicando morar lá. Aí eu falei assim, gente, o povo é louco. Como que joga isso? Porque eu estando lá, eu não tenho noção que é o pior bairro da minha cidade. Tipo, em Araraquara é o Vale Verde. Ninguém pisa, ninguém anda. E aqui é o Pine Hills, que a gente fala Crime Hills, de crime. Aí a pessoa vai lá na internet e fala assim, gente, vem morar aqui, o custo de vida é baixo, olha como é tranquilo. Tá, mas não expõe o celular, não anda na rua, grava escondido. E sem falar que você... Ó, eu conheço pessoas que alugaram... E eu, cadê, pessoal? Eu não estou falando aqui, ó, ela que trouxe esse assunto. Eu conheço pessoas que alugaram lá em Crime Hills, não, em Pine Hills, o nome da cidade que você quer ficar longe. Você aluga, aí eles ficam de olho. Você leva as coisas para dentro, você vai trabalhar, eles roubam na cara de pau. E você volta, não, as coisas não estão lá, vem polícia, não dá nada em Pine Hills, infelizmente. Claro que tem muitas pessoas boas, mas tem muito vagabundo ali também. Bom, resumindo, me fala como foi a entrevista. Meu, aí chegou o dia. A gente viajou para Campinas, fiquei na casa da minha cunhada uns 2 dias. E aí a gente foi para São Paulo. Meu, quando a gente... Eu peguei todo aquele papel, aqueles papéis que imprime, né? Para você fazer a entrevista. Rapaz, pensa numa ansiedade. Na hora que a gente chegou no CASV, que a gente... Já cheguei emocionada, não tava nem acreditando. Eu falei, caramba, tá acontecendo, né? Na hora que a gente chegou na funcionária, que ela olhou os 2 papéis dos meus filhos, ela falou assim, ó, era uma terça. Ela falou assim, olha, o agendamento dos seus filhos foi ontem. Aí eu falei assim, não. Eu falei pra ela, é hoje junto comigo com meu marido, porque não tem como eu fazer meus filhos separados, eles são pequenininhos. Aí ela, não, tá aqui, ó. No impresso, tava a data anterior, mas no sistema, tava, na hora que imprimiu, tinha sido com a mesma data, eu tenho certeza. E aí eu falei, moça, nisso as lágrimas já começaram a escorrer, né, na cara. Aí eu falei, moça, tem alguma coisa errada. Será que, por favor, você pode ir lá dentro verificar com a sua chefe? Por favor. Aí ela foi com aquela vontade, com aquela fila atrás de mim. Aí ela chegou com a chefe dela e falou, olha, não tem o que fazer. Lá no consulado só vai ser entrevistado você e seu marido. Mentira! Eu falei, muito obrigada, tchau. Verdade. E aí? E aí que eu saí de lá de dentro e liguei para a assessoria que eu tinha contratado para fazer o visto. Eu falei, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Aí ela falou assim, olha, eu tenho certeza, eu trabalho com isso há 20 anos, eu tenho certeza que eles erraram. E eu tenho certeza, porque jamais eu teria agendado datas diferentes, não tem como. Aí ela falou assim, ó, você vai com os passaportes lá no consulado e vai passar. E vai colocar lá e vai passar. Eu falei, tá bom, vou fazer isso então. E aí a gente partiu, porque é 20 minutos do CASV. No mesmo dia? Foi tudo isso no mesmo dia? Isso, tipo, 8h30 era o CASV, 10h30 era o consulado. Entendi. Então eu não podia perder tempo, né? Já montamos no carro e partiu o consulado. Cheguei na porta do consulado, rapaz, ali Deus falou, hein? Vou te contar, ali Deus desceu do trono. Porque na hora que a gente chegou no portão, que já tem aqueles policiais ali do lado do portão, eu mostrei, ele falou assim, ó, os passaportes, no portão ali, na calçada. Aí eu entreguei os 4 passaportes, que estavam com um elástico e com o papel, os documentos lá, os papéis, dobrados dentro de cada passaporte. Ele olhou o passaporte atrás e falou assim, mas não tem o adesivo aqui. Você não pode entrar. Eu falei, moço, você tá louco? Eu falei, que adesivo? A moça lá entregou assim. Aí ele falou assim, não. Aí o moço de trás, que é muito gente boa, eu nunca vou esquecer desse rapaz, era um homem mais velho, assim, ele entregou o passaporte dele e o moço me mostrou, ó, tem um papel colado atrás. E esse papel, quem cola é a moça do CASV. E sem esse código de barra, você não entra aqui. Eu falei, pois sinto
muito. Eu viajei 10 horas, eu falei, 10 horas, com 2 crianças pequenas, pelo amor de Deus. Vai lá e tenta alguma coisa, você tem que tentar pelo menos. Aí o moço de trás deu essa palavra para mim, eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, ó, moça, Deus está no negócio, ele comanda tudo. Isso está no controle de Deus. Então você fica calma, porque Deus trabalha de todas as formas. E não vai ser isso que vai desestabilizar você. Aí eu falei, obrigada pela palavra, amém, falei para ele. E fiquei calma. E esse rapaz passou o rádio lá dentro. E falou com o chefe dele. E falou, olha, tô com um caso aqui, que a moça lá, a funcionária, não colou o papel atrás, o que eu faço? Aí ele falou assim, ó, envia eles pro guichê 9. Eu lembro até hoje. Eu lembro de muitos detalhes. Meu marido fala que eu tenho memória de elefante, eu tenho mesmo. Aí a gente entrou. Quando a gente entra, você já vai para uma fila onde tem uma mesinha com 2 funcionários. E ali ela pega o passaporte. E eu entreguei os 4. Ela falou assim para mim, no computador. Olha, só está agendado você e seu marido. Seus filhos não. Então você pode guardar na bolsa os passaportes deles. Aí eu falei, ok. Guardei na bolsa. Aí eu falei, jamais que eu deixo meus filhos, né? Óbvio. Essa entrevista. Eu desisto da minha entrevista, mas eu não faço sem eles. Só que o que eu fiz? Quando você sai dessa mesinha, você já entra numa fila para colocar as coisas dentro da esteira de uma caixa. E eu tirei os passaportes deles da bolsa e coloquei com o meu e do meu marido na esteira. Coloquei junto. Foi embora. Eu fiz isso. Aí foi embora o passaporte. Aí na hora que passou na esteira, eles pegaram os passaportes, olharam, me entregaram tudo e falou, pode passar pelo detector de metais. Aí a gente passou e já estava lá dentro e procuramos o guichê 9. Chegou no guichê 9, não, nisso eu já estava passando mal. Deu dor de barriga. Eu imagino. Eu já estaria porque dali já dá para ver a fila da entrevista. E não tava muita gente, não. Tinha pouquíssimas pessoas. Aí eu peguei e fui no banheiro, joguei água no rosto. As crianças, meus filhos são muito tranquilos em lugares para sair. Então eles estavam quietinhos, obedientes, tudo mais. Aí a gente foi no guichê 9. Quando eu cheguei no guichê 9, era uma mulher, ela abriu esse guichê, estava fechado. Aí ela me dá o passaporte. Eu entreguei os 4. Eu não entreguei só 2. Quando ela pegou os 4, ela foi lá no fundo, eu falei para Alex, Alex, essa é a resposta de Deus. É aqui que a nossa vida vai mudar. Então, a gente é um sim e um não. Então, a gente vai sair daqui feliz com a resposta que Deus der. Aí ele falou, amém. Então, é assim. E aí, na hora que, de longe, eu fiquei observando ela. E aí, ela chamou 2 caras, assim, muito bem vestidos mesmo. E eles chegaram perto ali do guichê e ficaram conversando. Esses funcionários que fazem as coisas de má vontade e não fazem as coisas direito. E eu fiquei ouvindo. Só que de longe, essa mulher deu os passaportes para uma moça, uma secretária, e ela imprimiu. Sabe o papel que era para estar colado atrás? O que faltou, ela foi e imprimiu. Eu vi que ela imprimiu 4. De longe eu vi. Aí eu falei, eu imprimi os 4. Aí ela veio com esses papéis e foi destacando e colando embaixo dos 4 passaportes. Aí eu falei, muito obrigada, catei os 4. Colocamos as digitais ali, né? E aí a gente foi para a fila da entrevista. Nossa, ainda foi ver isso para depois ir para a fila da entrevista. Eu tinha que ter essa autorização atrás do passaporte. Sem esse papelzinho, você não entra lá. Você não faz a entrevista. Eu tô pensando que já é entrevista, ainda não é entrevista. Não! Ela abriu esse guichê para imprimir o papelzinho que estava faltando. Entendeu? Entendi. Aí ela falou, agora você entra na fila da entrevista. Eu falei, ok. Só que ali eu já vi que Deus estava no negócio. Porque ela imprimiu os 4 e meus filhos estavam agendados. Então eu tinha certeza que ia dar certo. E como foi a entrevista? Puxa, você não sabe. Aí foram 6 perguntas. E na hora que chegou a nossa vez, nisso, 4 meses antes, eu coloquei meus filhos no inglês. Dei o sangue para pagar esse inglês, que é muito caro no Brasil. E aí eles aprenderam o básico. Good morning, hi, essas coisas. Have a good day. Aí, na hora que meus filhos chegaram no guichê, eu tava com a Alexia no colo e o Dominique assim no chão. Aí a minha filha falou, hi, good morning. Nossa, e a mulher se derreteu. Ela colocou um sorriso daqui a aqui e falou, good morning.
Ai, que bonitinha. Ai, ganhou, assim, né? Aí meu filho, com aquele sorriso dele, que é espetacular, né? Que ilumina o mundo inteiro. Aí ele pegou e sorriu para ela, falou good morning. E aí ela deu um sorriso e fez 6 perguntas pro Alex. Porque, pela assessoria, que eu já fui, né, já orientada, eu fiquei mais atrás, com a Alexia no colo, fazendo assim. E aí o Alex já abriu a pasta, todo tranquilão, ele é tranquilo, não é nervoso. Então ele abriu a pasta e a sanfonada e reganhou assim. Tipo assim, que papel você quer? Tá aqui tudo. Não tava nada, tinha muita coisa que não tava. Mas aí ele colocou aquela pasta lá em cima e aí ela começou as perguntas. Quais foram? Quais foram as perguntas? A primeira pergunta você trabalha em quê? Uhum. Aí ele falou, eu sou empresário. Por quê? A gente que trabalha com a mão de obra é nossa. Eu sempre falei que eu sou manicure. E eu não tinha essa mentalidade de falar que eu sou empresária porque eu era dona do salão. Tanto que 50% dos clientes não sabiam que eu era dona. Porque eu ia lá fazer a unha. A cliente chegava, oi, eu sou a Dade. Ai, você gosta de trabalhar aqui? Os patrões são legais? Aí são gente boa. Então, assim, muita gente não sabia que eu era dona, porque eu exercia todas as funções. Então, o meu marido já falou, com outra mentalidade, eu sou empresário. Aí ela falou assim, no quê? Eu tenho um salão de beleza. Nada ele respondeu sem ela perguntar antes. Aí ele falou, eu tenho um salão de beleza há 20 anos, que é o mesmo CNPJ. Aí ela, uau! Aí ela ficava admirada. Aí ela falou assim, ó, você já viajou para fora do país? Que essa pergunta eu sei que tá em todas. Ela sempre pergunta essas chaves, né? Aí eu lembrei, aí lógico, qual que foi outra coisa que a gente fez visando essa pergunta, que eu sabia que ia ajudar na hora do visto. Ele viajar para fora. Então, a gente comprou um pacote só para ele viajar para a Argentina, ficar 4 dias na Argentina e carimbar o passaporte. Aí foi outra coisa que a gente planejou e ele ficou 4 dias lá, aproveitou, fez um curso de cabelo e voltou. Aí ele falou já para a Argentina. Aí ela, que legal. Aí ela falou assim, tem casa própria? Aí ele, tenho. Quantos funcionários? Era eu e ele. E mais uma. Aí ele, 10. Ai, meu Deus, tinha tudo indo embora na pandemia. Beleza, 10, tava tudo lá, os documentos antigos, né? Aí ele, 10. Aí ela, que legal. E aí, as outras perguntas, você vai pra onde? Aí ele, Disney, quantos dias você vai ficar? 7. Foram essas perguntas. Acho que teve mais uma que eu não lembro. Mas lá no meu canal eu contei todas as perguntas certinho. Você contou todas as perguntas. Mas foi isso. Aí ela ficou no computador. Só que nisso ela ficava olhando pro computador e olhando para ele. Pro computador e para ele. Eu acho que ali já tava tudo. Acho que eles vão deixar qualquer um entrar nesse país, rapaz? De jeito nenhum. Ué, deixaram vocês? Deixaram vocês? Olha, eu deixaram a Dalete entrar aqui, ó. Dalete entrar no país já tá uma palhaçada aqui, então entra qualquer um. Eu acho que foi por causa do Alex que você conseguiu. Ou do Alex. Você viu? Eu tava lá com cara de paisagem e ele tava calmo, tranquilo, entendeu? Aí a hora quando termina, eles falam o quê? Bem-vindos? Como que é? Aí eu sabia já que eu sou fuçada, que se fosse não, ela ia entregar um A4 rosa, um papel. E se fosse sim, ela ia pegar aqui de cima um papelzinho branco, pequeno. Então, na hora que ela fez assim com a mão, que ela catou o papel, eu sabia que o visto estava aprovado. Então, ali eu já... Aí ela falou, pegou o papelzinho, colocou com o passaporte e falou, parabéns, seu visto foi aprovado. Aí eu ia gritar. Aí eu falei, thank you. Fiz assim, eu fui gritar. Aí chegou lá fora, daí que fez a festa. O quê? Não, eu saí de lá assim. Todo mundo calma, tem câmera, calma. Na hora que chegou na calçada, eu fiz assim, ó. Cara, eu não tô acreditando. Alex, eu não tô acreditando. A gente tem que ir embora. Eu não acredito. Foi assim. Mas, até então, você sai sem o passaporte. Só que foi meio triste também. Porque na calçada tinha um monte de gente chorando.
Tipo assim, mãe, meu visto não foi aprovado, o que eu vou fazer da minha vida? Deu dó, hein? Porque imagina eu na mesma situação. Eu fiquei com dó. Sim, meu foi trash. E depois demorou quantos dias para você pegar o visto? Nossa, sabia que eu continuei tensa? Porque ainda tem essa, né? Filha, você, eu tô vendo que você é uma bomba querendo explodir a qualquer momento. Isso é super tenso. Meu mais um falou isso, não. Meu marido fica assim, não, você não sabe. Tem essa também, né? Que aí, enquanto o passaporte não chega realmente de fato na sua casa, ou você vai buscar, eles ainda podem negar de novo, né? Eles podem ainda negar, mesmo sendo aprovado. Acontece. Então, enquanto o passaporte não tinha chego, eu não estava sossegada ainda, não. Eu demorou quanto tempo para chegar? Não. Por causa da pandemia e por causa que estava esse fecha e abre lá, demorou 25 dias. 25 dias, 30 minutos de bate-papo até agora. A bicha falou metade do coisa só no Brasil ainda. Lembrando, se você não é inscrito no canal Pergunta, inscreva-se. Só clicar em inscreva-se ou subscribe. Nós temos bate-papo como esse todos os dias da semana. E não se esqueça, já deixa aquela curtidinha para motivar a gente a continuar. Que é a única coisa que a gente pede para vocês.